aqui a nossa mesa no Panorama da Criação Inclusiva. Eu estou aqui hoje com a Isadora Nascimento, do coletivo Ellen Keller, e também do perfil Olhar Cotidiano, e também com Joyce Bert, que todo mundo já conhece, maravilhosa. E a gente está aqui para conversar com vocês sobre mulheres com deficiência e feminismo interseccional. Vamos falar sobre as potências e os desafios disso. Antes de começar, eu vou fazer minha descrição para as pessoas que têm deficiência visual. Eu sou uma mulher parda, eu tenho cabelos cacheados curtos, eu estou maquiada, estou usando um fone rosa, uma blusa verde e eu estou em um quarto azul. Para começar, eu vou chamar a Isadora, vou pedir para ela se apresentar, falar um pouco desses trabalhos dela. Antes dela começar a falar, eu vou fazer a descrição de Isadora. Isadora está utilizando uma blusa cinza, ela está com um cachecol de textura de oncinhas, ela está com o cabelo preso. Isadora é uma mulher negra e está utilizando batom vermelho. No fundo dela, nós temos algumas portas de armário branco. Isadora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Por favor, Isadora, conta pra gente aí, fala um pouco de você. Bom, eu sou uma mulher negra de 23 anos. Eu nasci com deficiência visual, eu tenho baixa visão, eu enxergo bem pouquinho. Eu sou feminista, faço parte do coletivo feminista Ellen Keller, de mulheres com deficiência. Sou formada em Direito e nas redes sociais eu tento falar da minha perspectiva de mulher negra com deficiência, trazendo reflexões, dicas e propondo, mudanças aí para um mundo mais inclusivo. Maravilha, Isadora. E agora nós vamos falar com Joyce Bert, maravilhosa. A Joyce Bert é uma mulher negra, ela está utilizando um casaco bege, uma blusa por dentro preta. Atrás dela nós temos alguns quadros, uma parede branca. Ela está com o cabelo preso e está utilizando óculos e batom vermelho. Joyce, por favor, se apresenta para nós. Bom, boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo, nos escutando. É um grande prazer para mim estar participando desse evento. Me senti muito honrada com esse convite, porque ele faz parte do rol de questões que eu acredito serem fundamentais para a gente pensar numa sociedade equilibrada, para a gente pensar numa transformação social que é tão necessária, e a gente tem visto justamente nesse momento do país o quanto nós precisamos aprimorar os nossos instrumentos de luta, o quanto a gente precisa de abertura sociopolítica para conseguir fazer do Brasil um país realmente possível de se orgulhar. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, sou assessora parlamentar do vereador Eduardo Suplicy, que é um vereador aqui de São Paulo, um vereador super querido, e que também tem muito apreço por essas questões todas que envolvem direitos humanos, enfim. E escrevo para a revista Elle, sou colunista da revista Elle, sou escritora também, né? Tenho um livro publicado chamado Empoderamento, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, que foi organizada e é coordenada pela filósofa Djamila Ribeiro. E eu estou nas redes sociais e em outros espaços, discutindo a condição da mulher negra, discutindo os problemas que a nossa sociedade tem por conta das opressões e das dominações que a gente precisa superar para ter um país mais justo. Certo. Aproveitando, assim, que eu queria dizer para vocês que estão nos acompanhando, que vocês podem mandar suas perguntas aqui no chat, tá? Que a gente vai fazer as perguntas para as convidadas. E dizer também que essa mesa ela tem o propósito de conversar. A gente está aqui para conversar
sobre as nossas experiências, sobre o que a gente pensa sobre feminismo, sobre as mulheres com deficiência. E aí, aproveitando isso, a interseccionalidade é um tema que a gente ouve em muitos lugares, talvez algumas pessoas não saibam o que é. Por isso, Joyce, eu gostaria que você explicasse um pouco o que é a interseccionalidade, para quem ainda não conhece bem esses termos. Claro, com o maior prazer. Interseccionalidade, ela é um conceito que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, né, ainda no final ali da década de 70, mas é uma ferramenta analítica que foi desenvolvida, né, que foi desenvolvida pelas mulheres negras a partir de uma percepção de que quando se fala em mulheres, estão falando especificamente da mulher branca, né? No nosso histórico aí de lutas feministas, a gente tem a mulher branca como modelo universal, mulher branca, cis heterossexual, de classe média, burguesa, enfim, sem nenhum tipo de deficiência. E aí as mulheres negras foram percebendo, né, foram se dando conta de que quando se discutia a partir desse modelo universal de mulher, muitas outras, né, que não só as negras, mas muitas outras mulheres ficavam de fora, né, das soluções apresentadas, dos caminhos propostos, e inclusive fazia com que as mulheres brancas permanecessem numa luta pela emancipação de gênero, mas não questionassem as suas próprias limitações, a sua própria participação no racismo, no capacitismo, no etarismo, né, e na questão de classes e em outras representações de mulheres que acabavam ficando marginalizadas por essa experiência universal. Na coleção Feminismos Plurais, a gente tem a Carla Cotirene, né, se eu não me engano, acho que é o 5º volume da coleção, que escreveu um livro inteiro explicando sobre isso, né? Mas eu acho que a gente pode traduzir, inclusive emprestando a fala da Carla Cotirene, a gente pode, de maneira sucinta, dizer que a interseccionalidade não é exatamente uma vertente do feminismo, né? Ela é o estruturante da luta feminista negra, né? O feminismo negro, ele é uma vertente, e a interseccionalidade seria a nossa proposta conceitual, que nada mais é do que uma ferramenta para análise mais específica, né, das mulheres, excluindo essa universalidade que deixa tantas escorrendo pelas fissuras, como diz a Kimberly Crenshaw. Agora me confundi. A Kimberly Crenshaw mesmo, ela tem um texto dela onde ela fala que se você não coloca uma lupa para olhar de perto as fissuras, né, que a construção da luta feminista e da luta antirracista vai deixando, né, algumas pessoas vão acabar escorrendo por essas fissuras e não vão ter as suas especificidades abordadas e assim tratadas, né, digamos assim. Então, é importante deixar isso claro, né, que eu vi que no enunciado da mesa estava dizendo uma perspectiva do feminismo interseccional. E as pessoas fazem muita confusão considerando, né, pensando que a interseccionalidade é uma vertente do feminismo. Na verdade, a interseccionalidade é um instrumento analítico que as mulheres negras cunharam e que as mulheres negras trouxeram e que acabou servindo de suporte, inclusive, para outras vertentes do feminismo, né? Como, por exemplo, as mulheres ciganas, as feministas ciganas também parte de um olhar interseccional, né? As feministas anticapacitistas, as feministas camponesas, enfim, todas as lutas feministas que estão fora dessa universalidade branca, cis, hétero, rica e enfim. Então acabam usando a interseccionalidade para poder detectar aí aonde a gente se encaixa para fazer a transformação ou as propostas de transformação. Verdade. E é interessante você falar sobre isso, porque e aí puxando um gancho para falar com a Isadora,
É o quanto que para nós, assim, enquanto mulheres com deficiência, eu sou cadeirante, a gente não se vê muito, né, Isadora, nesse movimento feminista, né? A gente lá até mesmo no coletivo feminista Helen Keller, ele surgiu dessa necessidade, né, de criar um espaço feito por mulheres com deficiência para falar sobre as nossas experiências. E aí a gente entra, não é, Isa? E aí tem uma questão assim que é muito importante, que eu queria até te perguntar, Isadora, assim. Tem muitas mulheres com deficiência que não conseguem se perceber feministas porque não se veem no feminismo. Então, como é que foi para você esse processo? Assim? Quando é que você começou a se identificar como mulher feminista? É legal você falar isso porque exatamente o feminismo das mulheres com deficiência, ele parte das próprias mulheres, né? Das próprias mulheres que têm alguma limitação, alguma deficiência. E eu nasci com deficiência e tive contato com o feminismo quando eu estava na faculdade. Mais uma turma de feminismo em que eu era a única mulher com deficiência. Então, eram colocados alguns pontos para serem discutidos em sala que eu me sentia meio fora, assim, né? Meio fora da caixa. Mas e as minhas questões? Porque, assim, eu sou mulher negra, o feminismo negro tá aí, né? Abraçando as nossas lutas e tal, mas mesmo assim, eu tenho questões enquanto mulher com deficiência, né? Então, a partir do momento que eu, pelo olhar cotidiano, né, que é a rede social onde eu coloco as minhas experiências e tal, pelas redes sociais eu conheci o coletivo Helen Keller, e aí dialogando com as meninas eu percebi assim, gente, não tô sozinha, porque esse movimento ele não tinha sido apresentado para mim antes dentro do feminismo, né? Mesmo eu tendo tido contato com ele 2 anos antes, 3 anos antes. Interessante mesmo. E a gente tem uma questão, Joyce, que é muito debatida, essa questão do corpo, né? Como que a gente lida assim numa sociedade que tem corpos que não estão encaixados dentro desses padrões, e aí até mesmo dentro daquilo que não é padrão, existem corpos que também não são lembrados, né? E aí eu queria ouvir um pouco disso de você, assim, como é que o feminismo negro trata essas questões, né, do corpo, desse corpo que não é encaixado, que é desviante, né, que é dissidente, e como que vocês utilizam assim, a interseccionalidade para poder conseguir trazer, porque é difícil, né? A gente tinha até conversado antes, assim, que acaba que certas vivências nos escapam, né? E aí, como fazer assim, para isso não escapar? Eu acho que tem uma questão que eu penso que talvez seja da nossa condição humana, que é de... A gente tem um olhar muito viciado que parte sempre do nosso umbigo, né? Então, por mais que a gente se veja dentro de uma sociedade onde a gente experimenta o preconceito, a discriminação, a gente também fica muito condicionada a essa experiência de preconceito, de discriminação, a partir daquilo que nós somos, né? A partir da nossa experiência real. E é uma questão que a gente precisa muito vencer. Eu tenho falado muito a respeito disso, que a gente precisa vencer, porque vencer essa limitação humana, da personalidade humana ou da personalidade social que seja, porque todas as pessoas que a gente observa, né, eu tenho falado muito em narcisismo social, que as pessoas estão sempre olhando muito para elas, para a realidade delas, para o que importa para elas, e para os outros não interessa tanto assim, né? Na minha experiência, por exemplo, de trabalho em rede social, eu percebo que alguns assuntos interessam mais porque o público que está me acompanhando está dentro daquele perfil. E assuntos que não atendem aquele perfil ficam negligenciados ou não tem tanta importância e tal. E para mim isso é um termômetro muito óbvio, né?
de como as pessoas reclamam da bolha, mas elas se fecham na bolha, né? Elas não pensam em caminhos para sair da bolha e interagir com o todo. Isso não é um fenômeno das redes sociais, exatamente. Isso é um fenômeno da sociedade. Antigamente, eu brinco sempre com os meus filhos, eu falo, antigamente a gente chamava as bolhas sociais de panelas, né? A gente falava, aquela panelinha tal, né? Você ia na escola, tinha uma turminha aqui, outra ali, e essas panelas sempre se formavam a partir de pessoas que tinham o mesmo perfil e o mesmo conjunto de interesses. Então, para a rede social, isso não mudou e, enfim, faz parte da vida. E também, por ser uma questão da sociedade, ela vai estar dentro dos movimentos sociais, ela vai estar dentro da luta feminista, ela vai estar dentro da luta antirracista, ela vai estar dentro da luta de classes, né? O Paulo Freire é um cara que abriu muito meus olhos para essa questão, né, de como a gente internaliza o modus operandi de quem nos oprime e a gente passa a agir como eles. Então, se espera que o feminismo negro, né, tem uma série de questões como a objetificação do corpo, os estereótipos desumanizadores. Então, para essa turma, isso vai ser trabalhado de uma maneira mais, né, abrangente e tal. E não é bem assim, porque raramente eu vejo essas discussões sendo puxadas, né? Essa consideração com relação às mulheres que têm deficiência, né? A discussão das mulheres gordas, por exemplo, hoje em dia tem tomado mais corpo, ganhado uma repercussão um pouco maior, mas ainda é algo pontual, assim, muitas pessoas não estão interessadas, né? E é uma angústia que eu carrego como feminista, né, como feminista negra, porque eu acredito que a gente tem que a gente tem que ter uma certa humildade também, porque muitas vezes as pessoas não querem falar sobre o pouco entendimento que elas têm de uma determinada questão, né? Sim. E isso não é vergonhoso, né? E ser ignorante, né? Ignorante, aquele que ignora, que não sabe de certas questões, não existe vergonha nenhuma nisso, né? Eu posso chegar para uma mulher que tem deficiência e chamar essa mulher, chamar para perto, vamos conversar, vamos abrir aqui um espaço para trazer essas pessoas para poderem falar, enfim. Então eu percebo que é um assunto ainda muito morno, né? Tem algumas categorias de mulheres que ainda ficam de escanteio, né? Não participam expressivamente das discussões, e eu acho que cabe a nós tomar a iniciativa de nos direcionarmos a esses grupos e trazermos de alguma forma, até porque a gente tem uma experiência de base da pirâmide social que faz com que a gente saiba exatamente o quanto é difícil, o quanto é triste você ser excluído, você não encontrar espaço para as suas questões, enfim. E eu acho que a luta, quando ela sai da bolha, aí sim ela fica mais bacana e enriquecedora, inclusive do ponto de vista humano. Verdade. Eu fico até emocionada assim, de te ouvir falar, porque a gente tem muita dificuldade de fazer parte desse lugar, sabe? A gente sempre tem esse esforço. É muito comum para pessoas com deficiência, e aí, se tiver mulheres com deficiência nos assistindo agora, vão falar aí nos comentários, né? A gente está nesse processo de ensinar, né, de pedagogizar as pessoas há muito tempo, porque, enfim, e, sim, a nossa realidade com deficiência não é uma realidade tão comum, né, para as pessoas saberem detalhes. Então, a gente está aberto a isso. A questão é que muitas vezes é aquilo que você falou, assim, as pessoas estão fechadas em bolhas e não estão interessadas em aprender com a experiência do outro. E aí, falando muito nisso, eu queria te ouvir, Isadora, assim, como é que foi para você essas tentativas? Assim, você chegou a tentar fazer parte de outros movimentos? Você teve alguma dificuldade no contato com outras mulheres? Até para a gente saber, né? Tipo, pegar, né, como você colocou, né, Joyce? Você demonstra a importância do ouvir,
né? Então a gente tem que ouvir também como é que é essa experiência do falar e não ser ouvido, né? Então como é que foi, Isadora, assim, para você? Olha, primeiro, já pegando um gancho na fala da Joyce, eu acho que além de deixar a pessoa com deficiência chegar nos espaços, a gente também tem que considerar que o conhecimento também precisa chegar para essas pessoas de forma abrangente. Então, assim, uma dificuldade que eu tenho em relação ao próprio feminismo negro, aos coletivos que eu acompanho, é de ter a informação acessível, a história acessível a mim. Porque, assim, a gente está muito focado em redes sociais hoje. Claro que nós temos livros e, graças a Deus, que a tecnologia, ela auxilia a gente nesse sentido. Mas o que move mesmo as pessoas, de uma forma geral, são as grandes mídias. Então, a informação precisa chegar de forma acessível. Hoje a gente está nesse evento aqui, né, com intérprete de Libras, com legenda. Então, o conhecimento está chegando para todo mundo, mas não é sempre que isso acontece, né? Eu estou sempre cobrando, assim, das pessoas que eu sigo. Olha, você postou isso aqui, é um dado super interessante, eu queria saber, só que está em imagem, tem como se descrever? E muita gente não se atentava para isso até o momento de eu apontar que precisava. Então, nós somos público e para a gente conseguir falar, né, a gente precisa ter acesso ao conhecimento de uma forma igualitária, né? Então, acho que é isso, acho que a acessibilidade, ela vai desde a atitude de querer saber sobre, de procurar, de dar espaço para essas pessoas falarem, mas também de levar conhecimento para todo mundo, de quebrar barreiras, né? É um evento, se for num lugar, né? Hoje não dá porque a gente está em pandemia, mas assim, vai fazer uma palestra num local, será que um cadeirante vai poder ter o mesmo acesso que uma pessoa que não utiliza cadeira de rodas? Será que o folder que a pessoa vai distribuir, né, com as informações do evento vai ser acessível para quem não enxerga? Então, assim, a acessibilidade ela está em tudo, né? Está em todos os lugares. Verdade. Eu separei aqui alguns dados. Eu acho interessante, né, para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está comentando, né? Peguei alguns dados relacionados a estupros, né, que a gente está falando de mulheres negras com deficiência, e infelizmente a gente sabe que essa junção de realidades, ela aumenta ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Então, assim, eu peguei alguns dados sobre estupro de 2011 a 2016 e 50,6% dessas mulheres eram mulheres negras. A maioria tinha deficiência intelectual. Então, assim, a Isa tocou num ponto que é importante. Olha, a gente tem que pensar na acessibilidade dessas informações para que as mulheres com deficiência comecem a se enxergar como mulheres e a enxergar que elas também têm direitos, né? E porque grande parte dessa população de mulheres com deficiência não vai ter como acessar isso. E aí a gente cria um buraco, né, de mulheres que às vezes nem entendem-se como mulheres, porque a própria sociedade enxerga como aqueles corpos que não são capazes de executar os papéis femininos, né? E aí é interessante, né, Joyce, que são a realidade da mulher com deficiência, ela encontra muito com a realidade da mulher negra, né? E por essas questões de, olha, você não está preparada para ser mãe, para ser mulher, esposa, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que a sociedade ela vai criando esses papéis que, na verdade, são destinados apenas para algumas pessoas, né? O machismo, né? Ele é um... O machismo, ele desqualifica as mulheres, ele desautoriza mulheres em qualquer condição, em qualquer categoria, né?
a mulher branca, a mulher negra, a mulher asiática, a mulher pobre, a mulher com deficiência, enfim. O machismo ele está instrumentalizado para colocar todas as mulheres numa condição de opressão, de dominação, de desumanização muito grande. Acontece que quando você faz você lê essa triangulação raça, classe e gênero, né, você percebe que a raça ela vai dar um agravante e dentro dessa categoria você pode colocar algumas outras, como por exemplo a questão das mulheres deficientes, a questão das mulheres trans, que serão mais estigmatizadas do que uma mulher branca, por exemplo. Né? A raça ela dá uma vantagem que tira muitas mulheres que ainda continuam oprimidas, mas continuam com algum facilitador social que faz com que elas tenham uma mobilidade, uma ascensão nas condições, enfim, socioeconômicas, que tire essas mulheres de algumas situações que para a gente já não funciona, né? Então, essa coisa de dizer mas você não pode ser mãe, mas com as mulheres negras funciona assim, o sistema diz que a maternidade é um lugar muito dúbio, na verdade, para todo mundo, né? Porque ao mesmo tempo que parece que você vai ser hipervalorizada, porque quando as pessoas falam em mãe, elas falam, nossa, mãe, né? Mas ao mesmo tempo, quando você está nessa condição, você percebe que as tentativas são de te dominar por inteiro. Você perde o direito à sexualidade, você perde o direito à sua individualidade, você tem que estar a serviço integral de outra pessoa que você trouxe ao mundo, né? E várias pessoas estão ali o tempo inteiro dizendo o que você deve ou não fazer, quais serão as suas escolhas ou não. Aí quando você olha para o lado das mulheres negras, você tem essa mediação do Estado, dos poderes públicos, de querer não fornecer, por exemplo, possibilidades de você fazer um planejamento familiar, de você ter uma liberdade um pouco maior no seu sistema reprodutivo, e ao mesmo tempo nega o aborto como um direito, enfim, como um caminho para as mulheres, né? Então é isso, assim, o machismo vai fazendo com que vai desautorizando a gente de todas as formas possíveis, né? Todas as formas possíveis. E aí você tem, pensando na questão da interseccionalidade, uma mulher negra, que ainda por cima tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, uma deficiência na mobilidade. Então você vê uma potencialização disso tudo, né? Porque você já é negra, que já te desumaniza. E você tem outros elementos que vão te desumanizar mais ainda, que vão infantilizar, né, no sentido negativo, como dizia Lélia Gonzalez, infante é aquele que não pode falar, aquele que precisa de alguém para falar por ele. Né? Então isso agrava mais ainda a maneira como a gente vive, né? Como a gente elabora as nossas vidas e exige um esforço muito maior para a gente conseguir fazer valer a nossa voz, né? Sim. Gente, nós temos 2 perguntas e eu espero que vocês estejam preparadas, porque são perguntas babadeiras. A primeira delas é: como vocês entendem as feministas radicais que excluem mulheres trans do feminismo? Seria essa também uma forma de exclusão interseccional, certo? Essa é uma. Guarda aí, vão pensando. A outra, não, vamos responder essa e aí depois eu faço a outra, né? Quem quer responder primeiro? Joyce, Isa? Olha, a questão... Você quer Isa responder? A única coisa que eu fico pensando assim, gente, um feminismo que exclui, para mim, não é feminismo. Então, já parte daí, né? Que feminismo é esse que não considera corpos diversos, que não considera pessoas, né, nas suas diversidades, enfim, não é feminismo, não se trata de... É uma outra discriminação, né? Verdade.
Olha, o feminismo radical, o Brasil é um país que tem um problema muito sério de distorção de conceitos importantes, né? Eu vejo uma série de coisas sendo trabalhadas de uma maneira muito distorcida e que acaba inviabilizando uma discussão mais eficiente. Isso é uma grande angústia que eu tenho. Eu sou uma pessoa de grandes angústias com relação a essas pautas todas, porque eu sou capricorniana com ascendente em virgem, então, para mim, os defeitos, eles me tiram do sério, né? Esses desajustes, assim, para mim, são muito difíceis de lidar. E o feminismo radical, ele demonstra muito isso, né? De distorção, porque quando você pega as feministas radicais e começa a ler essas feministas, inclusive tem até uma que eu acabei citando no livro Empoderamento, né, que é a Carol, esqueci o sobrenome dela, Carol Renich, alguma coisa assim, que ela fala que o pessoal é político, né? Então, quando você começa a ler as feministas radicais, você fala, poxa, né, tem muitas coisas interessantes e tal. Elas têm um histórico de crítica à questão das pessoas trans como um todo, né? Elas alertam para a questão da socialização, que eu acho uma discussão válida, sim. Eu acho essa discussão sobre a socialização tão válida quanto a discussão sobre os subopressores, né? Subopressor é um conceito do Paulo Freire que fala os efeitos justamente dessa socialização numa sociedade opressora, né? Que faz com que todos nós carreguemos dentro da gente, de alguma forma, escondidinho, o hospedeiro do opressor, que, se não for devidamente cuidado, ele vai escapar em algum momento, ele vai, né, se fazer presente ali e limitar muita coisa, perturbar a ordem da coletividade que está lutando por um bem comum, né? Então, essa coisa da socialização que as feministas radicais discutem, eu acho muito importante, sim, porque, enfim, você é criado de uma certa forma e depois de um certo tempo você descobre que você não é aquela pessoa daquela maneira que te criaram, que te fizeram acreditar. Mas isso continua reverberando dentro de você, então merece uma atenção. Mas, por outro lado, eu acho que não é excluindo as pessoas que você vai conseguir, né, abrir um debate e trazer essas pessoas para perto, né? Eu acho que toda crítica é válida, é muito válida. Ninguém gosta de ser criticado, mas a crítica é o que dá um fôlego para a gente acertar aquilo que, de repente, não está muito bom, né? Agora, essa crítica não significa excluir. Excluir não tem nada a ver com nenhuma luta social, porque eu entendo toda a luta social como com um objetivo único, que é a emancipação. A emancipação. Eu digo que eu sou freiriana porque o meu grande objetivo é esse, que as pessoas sejam emancipadas totalmente, né? Holisticamente emancipadas. Não interessa se você é negra, se você é camponesa, se você é trans, se você... Não importa, as pessoas elas precisam ter condições de caminhar com as próprias pernas, de definir a maneira como elas querem viver. Enfim, eu sou uma pessoa que nada nesse mundo... É uma convicção de que a emancipação tem que ser o foco de toda e qualquer luta social. Agora, essa emancipação ela não vem para nós se a gente ficar colocando empecilhos e ficar construindo muros para que outras pessoas que também têm uma experiência dentro desse sistema tão complicada, tão problemática, tão perigosa, como é o caso das pessoas trans. O Brasil é um dos países do mundo que mais mata pessoas trans, né? Então não dá para você, de repente, excluir essas pessoas da sua discussão, da sua pauta, porque eu acredito muito na Audre Lorde, né? Eu não sou livre enquanto alguém tiver com uma corrente no pé, né? Então fica muito complicado assim, essa distorção do feminismo radical. É muito complicada. Não dá para agir nesse nível, precisa haver uma abertura, precisa haver um diálogo. Eu uma vez fiquei discutindo, discutindo não, né? Conversando de um jeito mais acalorado, pelas redes sociais, porque foi uma discussão muito legal, assim, que teve um desfecho muito bom, que foi uma amizade com uma moça que é feminista radical
e ela foi me fazer uma crítica com relação a isso, que vocês apoiam, que isso e tal, não sei o quê, e a gente foi para o direct, continuamos discutindo, e eu fui apresentando para ela alguns elementos que ela nunca tinha parado para pensar a respeito, né? Porque se você vai olhar a vivência das mulheres trans ricas, né, que cresceram num lar abastado, que foram para a universidade, viraram doutoras, têm uma produção acadêmica, são respeitadas, enfim, né? Você vai fazer uma crítica a essa mulher trans pensando na questão da socialização, que, enfim, que ela está se valendo dos privilégios e tal. Só que aí você generaliza isso, né? Mas eu conheço mulheres trans que tiveram que se prostituir de verdade, né, para poder comer em algum momento do dia. Em algum momento do dia. Né? Eu conheço mulheres trans que apanharam da família, ou homens trans também, né, que apanharam da família, tipo, o pai espancou porque o pai queria matar, porque descobriu, porque a pessoa se assumiu trans. Então, existem realidades muito tristes, que não tem por que você deixar de estender a mão para essas meninas, porque eu vou dar um exemplo. Vou tentar dar um exemplo para ilustrar essa questão. Quando a gente pensa na objetificação dos corpos de mulheres negras, né, que foram estupradas ao longo da história, enfim, e ainda hoje tem essa questão da objetificação, da desumanização desses corpos, né? E as mulheres brancas não entendem a maneira como isso se dá com a gente, né? Uma mulher negra nua numa revista, em qualquer canto, ela é uma mulher objetificada e desumanizada. Uma mulher branca está sendo aplaudida por essa nudez. Acontece que essa mulher branca está sendo aplaudida por essa nudez, mas ela não está sendo respeitada no seu direito humano de repente, mostrar o seu corpo, enfim. Então, a mesma pessoa que estupra uma, também estupra a outra. Porque essa pessoa ela parte do mesmo entendimento de que o corpo da mulher é um corpo público, alguns não são desejados para expor, outros são desejados para expor, mas ambos são desumanizados e passíveis de controle, né? Então, se uma mulher branca se sente dentro de inserida numa condição de privilégio tão grande a ponto de achar que ela não deve se importar com a desumanização de outros corpos, ela, sem perceber, está fortalecendo essa mesma mentalidade que um dia vai colocá-la como vítima do estupro, da violência doméstica, enfim, do assédio e tudo mais. Né? Então, essa coisa que a Audre Lorde traz, que eu não posso ser livre enquanto existe uma corrente nos pés de uma outra mulher, enquanto uma outra mulher está acorrentada, isso, né? Essa corrente, na verdade, ela não vai deixar de existir, ela vai estar fantasiada, né, de outra forma, vai estar revestida de um outro elemento que vai romantizar ou qualquer outra coisa, mas continua a mesma mentalidade atuante. Verdade. Não sei se eu respondi a pergunta. Olha, eu acho que respondeu bem, eu trouxe até outros elementos aqui para nós. Isa, a outra pergunta: quem são mulheres importantes na luta por visibilidade de pessoas com deficiência dentro do movimento feminista? Bom, a gente tem uma aqui, que é a Isadora Nascimento. Referência. Eu queria te ouvir, referência, por favor, tá, gente? Sigam lá o Olhar Cotidiano. E eu queria ouvir de você, assim, quais são as mulheres que você acha importantes, assim, para a luta? Eu acho que o próprio coletivo Ellen Keller tem, né, uma participação grande também nas redes sociais, tem perfil do coletivo lá, e são materiais, são discussões feitas e produzidas inteiramente por mulheres com deficiência. Então, acho que nós temos o nosso guia, né, que aborda vários assuntos, que aborda a questão de direitos, do próprio reconhecimento, das questões da saúde, enfim, vários assuntos que vale a pena muito ser lido.
E também eu acredito que eu posso citar a Anaí, né, Fati? Sim, Além de Anaí, você, né, que também é referência no Desbuga, a Fati também tem um perfil. Obrigada. Mas a Anaí, ela apresenta para a gente, né, ideias muito interessantes sobre a definição de capacitismo, né? Sobre os conceitos, como isso vem sendo abordado e construído, o que a gente precisa ainda discutir, né? Então, acho que o coletivo e a Anaí são pessoas, né, o grupo do coletivo e a própria Anaí são referências aí, né? Verdade. A gente está aqui divulgando mesmo, tá, pessoal? O coletivo feminista, porque foi uma luta ter construído ele, a gente tem muito carinho. Mulheres com deficiência que não conhecem, até mesmo mulheres sem deficiência que têm interesse em conhecer, pode procurar lá no Facebook e no Instagram também. Respondendo essa pergunta, eu fiquei com vontade de responder essa pergunta também. Queria citar o caso da própria Helen Keller, que é uma mulher que a gente escolheu o nome, Joyce, porque eu até contar um pouco essa história, que eu gosto muito. A gente ia utilizar o nome da Frida Kahlo, porque Frida Kahlo foi uma mulher com deficiência, apesar da sua representação hoje não fazer menção a isso, né? Muitas pessoas fazem tatuagens e tal e desconsideram que ela tinha deficiência. E aí a gente ficou com esses dois nomes, assim, nossa, vamos usar a Frida ou a Helen Keller. E eu fiz muita propaganda para a Helen Keller, eu sou formada em publicidade, então eu aproveitei, né? Falei, gente, a Helen Keller é fundamental porque ela era uma mulher socialista e, na época, estava surgindo o movimento sufragista. Ela era uma mulher cega, surda e muda. Então, ela era considerada assim, uma mulher, um exemplo de superação na época, sabe, nos Estados Unidos. Que as pessoas que não compreendem que pessoas com deficiência podem viver tranquilamente, sempre nos colocam no patamar de superação. Então, é sempre ou nós somos grandes exemplos de superação, ou nós não somos ninguém. Assim. De todo modo, a gente continua sendo desqualificado e desumanizado, né? Você nunca é alguém comum. E aí a Helen Keller, na época, todo mundo sempre fazia notas, artigos falando o quanto que ela era brilhante, a mulher cega, surda e muda, que também escreve livros, enfim. Porém, na época do movimento sufragista, ela escreveu um artigo falando que era a favor do movimento sufragista e que se considerava sufragista. E aí, em seguida, saiu uma nota no jornal falando muito mal dela e falando que ela se considerava sufragista porque ela era uma pobre mulher cega. Então, ela não sabia de nada da vida. Por isso que ela se considerava como tal. E aí, em resposta, a Helen Keller disse, olha, durante toda a minha vida, eu sempre fui considerada uma mulher maravilhosa, né? Mas agora que eu me reconheço como mulher e defendo o direito das mulheres, eu sou apenas uma mulher com deficiência. E, então, assim, essa história foi tão potente, a gente pensou, olha, por que não utilizar, fazer uma homenagem a essa mulher que, né, colocou desde o começo que estava ali a favor da luta. Então, eu tenho para mim Helen Keller, as mulheres do coletivo, que são mulheres incríveis, e é isso, assim, são todas mulheres que a gente pudesse fazer uma listinha enorme, né? Chegou uma outra pergunta aqui, Fatina e Isadora. Vocês já ouviram outras mulheres com deficiência que sofreram capacitismo ou exclusão dentro do movimento feminista? Como aconteceu e como lidaram com isso? Você já viu isso, Isadora? Já vivenciou algo parecido? A própria fala de outras integrantes de movimentos feministas que fala assim, ai, que linda que você está aqui,
É, a mesma coisa que aconteceu com a Helen Keller, né? De ser reduzida apenas à deficiência dela e outros lugares que ela ocupou não eram reconhecidos. Então, falas capacitistas que nos infantilizam dentro do movimento, de acharem que nós somos um exemplo de superação, de nos calarem também, de privarem informações, porque eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Então, assim, se você é de um movimento feminista, se você é ativista e luta por direitos, né? Mas não considera a diversidade, não considera que a sua fala ela precisa atingir todo mundo, você está sendo capacitista, né? Então, vale para movimentos feministas, vale para qualquer outra situação, né? Enfim. Verdade. E aí, só para explicar um pouco, gente, capacitismo a gente fala que é uma discriminação a pessoas com deficiência, uma forma de preconceito, e ela é fundamentada na discriminação de corpos que são considerados incapazes. É claro que assim, há uma explicação mais teórica em relação a isso, mas é só para explicar mesmo, assim, para as pessoas entenderem que é isso, que seria um tipo de discriminação a pessoas com deficiência. E aí, assim como a Isadora colocou, você já tinha ouvido esse termo, Joyce? Já, né? Já sim. O feminismo me trouxe esse termo há muito tempo atrás. Né? Foi só quando eu comecei a me aprofundar mais nos estudos feministas que eu, em algum momento, feminismo e etarismo eram termos que não faziam parte do meu vocabulário e vieram com os estudos feministas, justamente por demandas de pessoas que pediam que os espaços fossem abertos e realmente inclusivos, né? Então, assim, como a Isadora colocou, são atitudes capacitistas, assim, você infantilizar, né, a Joyce mesmo comentou aqui, você infantilizar a pessoa com deficiência, você tratá-la como se ela fosse um grande exemplo de superação, só por ela simplesmente estar vivendo a sua vida. O que a gente quer, só gostaria de deixar, assim, explicar um pouco melhor essa parte, porque muitas pessoas não entendem por que a gente fica incomodado incomodada quando alguém chega e nos coloca como um exemplo, assim, de inspiração, por exemplo. É porque, por exemplo, eu simplesmente trabalhar não é algo que as pessoas têm que olhar e falar, nossa, que grande exemplo de superação que você é. Pensar que eu sou algo, que eu estou fazendo algo surpreendente, parte de um pensamento de que a minha realidade deveria ser ficar à toa. Isolamento total. De isolamento total, que eu deveria ser uma pessoa que deveria ficar confinada dentro de casa. Da minha liberdade, eu estou... A Joyce colocou bem a emancipação da pessoa, né? Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou buscando fazer aquilo que eu tenho interesse de fazer. E eu não sei se cortou. Então, assim, isso é capacitismo. Eu não quero... Se alguém quiser me achar exemplo ou achar que eu sou incrível, me acho por qualquer outro motivo, que eu sou gente boa, que eu... Enfim, alguma qualidade real que as pessoas têm enquanto pessoas. Mas é simplesmente por realizar uma ação que é comum a qualquer um, isso não é bom. A gente tem também o capacitismo na forma de cuidado. E aí é muito interessante, Joyce, porque eu não sei se a Isadora já passou por isso. Assim. A mulher com deficiência, quando tem algum tipo de relação afetiva, principalmente se for com homem, é impressionante a maneira como as pessoas começam a tratar este homem, principalmente se ele for sem deficiência, sabe? Se ele fosse o grande salvador, assim, né? Ele sobe um patamar na sociedade que é impressionante. E as pessoas tratam, nossa, que incrível você estar namorando uma mulher
com deficiência. Gente, como assim? São até parabenizados por isso, né? Exatamente, são parabenizados. Isso já aconteceu comigo. E às vezes a mulher está numa relação que não é boa, é uma relação abusiva. E está naquela relação porque acredita que não tem condições de arrumar uma outra pessoa melhor para ela. E aí, com esses comentários, acaba reforçando isso, né? E aí, para finalizar a questão do capacitismo, os xingamentos, né? A gente tem que sempre revisar aí, né, Joyce? A gente tem que fazer uma revisão no vocabulário, porque as palavras sempre nos colocam em situações desagradáveis. Assim, muitas palavras são oriundas de preconceitos, né? Então a gente sempre fala assim, olha, não xinga ninguém de retardado, de down, de imbecil, porque são palavras que trazem na sua história o antecedente. Olha, eram palavras utilizadas para representar as pessoas com deficiência, né? Então, são palavras que nos afetam. Então, a gente está sempre ali fazendo essa revisão de vocabulário para evitar esse tipo de coisa. E aí vem uma pergunta aqui, Joyce, que eu acho que, e a Isadora também, que eu acho que é bem interessante assim, para a gente refletir. A companheira pergunta como que ela, sem deficiência, pode ser aliada à nossa luta de mulheres com deficiência. E aí eu vou querer que a Isadora responda primeiro e depois eu queria ouvir sua opinião, Joyce. Então, para você ser aliada, acho que uma fala muito legal da Joyce no início foi assim, ouvir essas pessoas, né? Ouvir, dar espaço, dar voz. A gente está aqui, mas muitas vezes a gente não ocupa espaços que precisam ser, né, diversificados. A gente precisa de representatividade, a gente precisa se ver nos lugares, né, se identificar, né? Acho que é até me corrija se estiver errado, mas é uma forma de empoderamento, né? Então, eu acho que o mais importante é esse exercício de saber ouvir, de dialogar, e a partir disso a gente sinaliza o que precisar ser feito, se é uma barreira que precisa ser, né, transposta, seja física, comunicacional, arquitetônica, enfim. A gente sinaliza, porque também não dá para pessoas sem deficiência, né, e aí falando sobre isso, não dá para pessoas sem deficiência supor as nossas necessidades. Então, é um movimento aí de que a gente tem que estar de mãos dadas, né? É isso. E aí, Joyce? Olha, falando do meu lugar, né, de uma pessoa que não tem essa experiência, essa vivência, eu sempre penso assim, que muito ajuda quem não atrapalha, sabe? Então, eu acho que é como a Isadora e você são autoridades para dizer isso, né? Deixa quem está naquela condição falar como é viver daquela forma, né? Porque a gente não tem condições de saber de tudo, nem somos obrigados a saber de tudo, mas a gente é obrigado a ter a humildade de se permitir aprender, de se colocar no lugar de aprendizado, né? De se permitir, assim, eu sempre falo que eu penso isso, mas eu posso estar errada, né? Quando eu falo posso, não é nem uma possibilidade, é um direito. A gente tem o direito de errar, porque esse é um dos caminhos de aprendizado, né? Então, eu acho que é isso, você conversa, você se aproxima. Eu tenho uma história desse tipo com pessoas trans, por exemplo, né? Eu venho de uma família que sempre tratou esses assuntos da forma inadequada que toda a sociedade tratava. Mas a minha família tinha um jeito um pouco mais fluido, assim, né? Mais acolhedor com as pessoas, né? Tipo, eu julgo você, mas
tudo bem, vem cá que eu vou te dar um abraço, né? Então eu convivi com pessoas, conheci travestis quando eu era criança, adolescente, que eram amigos da família, que, enfim, não muitos, mas algumas pessoas e tal. Mas foi um contato muito limitado, então eu não sabia nada sobre o universo de pessoas trans, de pessoas travestis, não sabia nada, absolutamente nada, né? E uma vez uma amiga minha feminista, que eu adoro, uma amiga, uma grande amiga, eu falei alguma coisa e ela me corrigiu, né? E a gente ficou discutindo. Eu fiquei discutindo com ela que não era assim, que não era assim. E ela dizendo para mim, explicando por que aquilo estava errado, por que aquele meu pensamento estava errado. E eu me achava muito, né, a fodona né, ser desconstruída total, não tenho preconceito, não tem nada, não sei o quê. E aí eu tomei essa invertida, assim, muito carinhosa da minha amiga, porque foi uma conversa muito boa, muito tranquila e tal, mas eu fiquei uma semana martelando todas as coisas que ela me falou. E a partir dali eu comecei a perceber que não, que eu tinha a obrigação de buscar essa informação e mais uma obrigação maior ainda de buscar um contato com essas pessoas que muitas vezes estão afastadas da gente porque tem um receio de se integrar, de tentar participar daqueles espaços, né? Tem pessoas que muita gente fica retraída, fica inibida e tudo mais. E aí eu tive a sorte de conhecer pessoas que são trans e que acabaram se tornando grandes amigas, e eu não tenho nenhuma vergonha de perguntar para elas, de virar e falar, eu falei alguma besteira? Falei alguma bobagem? Se eu falar alguma bobagem, você pode puxar minha orelha, você pode me corrigir, né? E eu acho que essa experiência eu guardei para a vida, porque eu acho que para todos os assuntos você tem que se dar o direito, né, de errar, porque quando você se dá o direito de errar, você se mantém aberto para ouvir, para trabalhar o que tiver deslocado dentro de você, o que precisar de uma nova visão e tal. E paciência também, né? A gente tem que ter paciência, porque a gente não muda de uma hora para outra, né? Não é de hoje para amanhã que de repente eu vou mudar alguma visão equivocada. Mas eu acho que essa humildade e essa busca, né, por conviver com as pessoas, para naturalizar as existências todas que existem no mundo. Eu acho que quem quer ser aliado tem que começar por aí, assim. E uma coisa que eu acho fundamental, olha para dentro de você, para você conseguir detectar o que tem de errado ali, porque com certeza numa sociedade como a nossa não existe nenhuma possibilidade da gente ser desconstruidão em qualquer assunto, sabe? Assim, todo mundo tem trabalhos a fazer para se livrar das socializações que foram internalizadas e alimentam atitudes muitas vezes automáticas que machuca e exclui e põe a vida de outras pessoas em risco. É verdade. E eu acho muito importante o que você colocou. Eu acho que o principal caminho é esse, assim, se permita chegar perto dessas pessoas. Busque contato, né? A gente está em redes sociais. Eu tenho uma amiga muito querida, a Mila, está nos assistindo agora, e a Mila sempre fala, ela está sempre no Twitter, comentando sobre a vida das mulheres com deficiência, das pessoas no geral. E um certo dia a gente conversando, ela, olha, às vezes cansa porque a gente está aqui a todo momento falando da nossa realidade, explicando para as pessoas, mas ninguém quer ouvir. Porque não é a gente que tem que chegar. Vocês, né, assim, falo vocês, pessoas sem deficiência também têm que chegar até nós. Porque a gente está aqui, está gritando. Né? Mas se os ouvidos estiverem fechados, não vai ter condições. Se o encontro não puder acontecer, de alguma maneira, a gente não tem condições de mudar isso. Assim. Então, mulheres sem deficiência que estão assistindo, não se sintam, não fiquem com medo, cheguem, perguntem. Somos todas mulheres, então a sororidade está aqui para isso, a gente pode conversar. A gente tem muito o que trocar. A vivência da mulher com deficiência traz outras noções, outras nuances para a questão do corpo que as pessoas sequer imaginam. A sexualidade, por exemplo, é uma delas, né? Você pega pessoas que têm o corpo transformado
por conta de um acidente, e aí tem que buscar outras maneiras, né, de encontrar ali prazer numa relação. Então, como que se dá isso, né? E aí, assim, eu queria só mesmo para fechar a nossa conversa, que está sendo maravilhosa, assim, a gente está recebendo vários comentários aqui, o pessoal está amando, eu estou muito feliz com isso. E eu queria só, assim, para fechar, rapidinho, Joyce, se tem como você explicar para a gente a questão do empoderamento, porque eu acho que ele fecha bem, assim, para a gente pensar a questão da potência, né, da interseccionalidade. A gente falou muito aqui dos desafios, né? Se a Isadora quiser antes complementar alguma questão. Aí, depois da fala da Isadora, eu gostaria que você explicasse como que o empoderamento, o conceito, inclusive, gente, o livro da Joyce é maravilhoso. Abri um parênteses. Parar na minha pesquisa de mestrado. Oh, que honra! E aí eu queria que você falasse um pouco. Isa, você tem algum complemento? Eu não vou nem me atrever a falar nada sobre empoderamento. Mas uma coisa que eu queria pontuar em cima da fala da Fati, que é o seguinte: precisa ser feito o exercício, por mais que exista um modelo que encare a deficiência hoje como a interação da pessoa com o meio em que ela vive, né? As barreiras elas estão no meio, ainda precisa ser quebrado o pensamento de que nós somos só a nossa deficiência. Então, que a deficiência mascara a nossa feminilidade, mascara a nossa sexualidade, mascara outras capacidades. Então, assim, a gente não vai falar só sobre deficiência. A gente tem uma formação, eu tenho uma formação, a Fatine tem uma formação. Nós somos, você falou uma coisa muito que até me arrepiou na hora, assim, Fati, que você falou assim, nós somos mulheres também. As pessoas esquecem disso. As nossas dores, elas muitas vezes são iguais. Então, que a deficiência ela seja apenas mais uma característica, e não a única característica, né? Só isso. Joyce, querida, por favor, nos explique o que é, afinal, empoderamento. Olha, empoderamento, ele é um conceito que ele parte de Paulo Freire, né? Paulo Freire fala poucas vezes a palavra empoderamento, porque a palavra empoderamento ela é um neologismo, né? Uma palavra que se forma a partir de outra. Então, a partir da palavra poder, se formou empoderamento. Mas nem todo neologismo vai atender o mesmo significado da palavra de origem. Então, daí surgem as diversas confusões que se fazem com empoderamento, né? E aí, na tradução do empowerment, em inglês, ao pé da letra, empoderamento, empower é dar poder. Só que para o conceito freiriano, empoderamento é ali aquela questão da conscientização crítica profunda, né? Que ela vai fazer com que você consiga saber quem você é dentro da sociedade, como a sociedade reage a você, como você reage a essa sociedade, o histórico dessa sociedade para construir a relação que você tem com ela, enfim. É um mergulho profundo na sua condição de oprimido, mas com a compreensão também do que é o opressor, né? E esse conceito do Paulo Freire, ele serve de instrumento de luta social, porque ele tem como finalidade principal nos trabalhar rumo à emancipação. Então, o empoderamento ele vai resgatar algumas perdas de poder social que a gente acaba tendo ao longo da nossa caminhada, né, que vai nos deixando incapazes ou impotentes diante das investidas da sociedade opressora que vai alterando as nossas vidas. Então, você vai fazer um trabalho, né? Empoderamento é um processo a ser trabalhado em 4 dimensões principais e estruturantes, que é a dimensão econômica, a dimensão psicológica, cognitiva e política, né? A ação política para além da questão institucional,
a questão psicológica, e aí a gente pode pensar muito na questão da autoestima, da questão estética, porque isso impacta muito as pessoas oprimidas. A questão cognitiva, que aí é o fortalecimento do intelecto, é a instrumentalização do intelecto para a compreensão intelectual das questões, e o econômico, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista, onde o dinheiro manda, então a gente precisa achar caminhos onde a gente reconstrua o modus operandi de formar dinheiro, de produzir dinheiro, e a maneira também de distribuir esse dinheiro nessas categorias sociais que sofrem esse esvaziamento. Ao mesmo tempo, empoderamento vai discutir o poder em si. O que significa o poder para essa sociedade em que a gente vive, como esse poder foi estruturado, a partir de quais intenções, né? O que a gente entende quando a gente fala a palavra poder, né? Porque você tem várias conotações, mas quando você pensa no contexto social, o poder ele é algo que é uma força, uma ação, uma atitude que foi montada para oprimir, para excluir, né? Para deixar pessoas realmente marginalizadas. E aí, nesse sentido, a gente precisa compreender o que significa poder para conseguir desarticular e criar novas formas de participação coletiva, né? E o empoderamento, ele não pode ser só individual, não tem como ser apenas individual, nem apenas coletivo, ele é simbiótico, ele é uma ação casada entre o indivíduo e a sua coletividade. Eu não me empodero se a minha coletividade não estiver empoderada, e a minha coletividade precisa da somatória de indivíduos empoderados para conseguir traçar novos caminhos para a emancipação completa, né? E aí, por último, é importante sempre dizer o seguinte: quando você fala eu vou empoderar pessoas, você está colaborando com a lógica de poder excludente e opressor que a gente tem na sociedade, que hierarquiza pessoas. Porque se eu vou dar poder para alguém, se eu vou empoderar alguém, eu me assumo como alguém que está acima dela. E, na verdade, o empoderamento precisa trabalhar e questionar esses padrões, essas relações de poder, para que as relações humanas dentro da sociedade sejam horizontais e coletivas, conjuntas. Essa questão da coletividade é muito importante para todo e qualquer trabalho sobre empoderamento, né? A gente tem que achar aí caminhos de reestruturar a nossa coletividade, que por mais que a gente pense que está todo mundo junto e misturado, a questão do capacitismo, do etarismo, do racismo, da xenofobia, da islamofobia, está aí para mostrar que não somos uma coletividade, precisamos trabalhar para ser de fato. Verdade. Gente, nossa, vocês anotaram a aula de hoje? Esse aqui é uma aula, né? Gente, olha, como eu sou uma pessoa dos livros, e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é mais do que urgente a gente buscar conteúdo, né, e a informação mesmo dos livros, mostrar para um certo governo que acha que as pessoas não leem. Quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre interseccionalidade, está aqui o livro da Carla, né? Interseccionalidade, da Carla Cotirene. Aqui está explicando muito do conceito, quem tiver interesse depois para poder aprender. E, é claro, não poderia deixar de mostrar o livro dela, maravilhoso. Aqui, Joyce Bert, O que é Empoderamento, essa aqui é a versão antiga. Mas também recomendo uma leitura fácil, super tranquilo de entender o que são esses conceitos super importantes. E, gente, lembrando que tem e-book acessível dos 2 livros, eu tenho os 2. Ai, oba! Que bom, Isa, você ter falado isso. E, gente, muito obrigada pela conversa. Eu espero que tenha sido prazerosa para vocês duas, para quem nos assistiu aí em casa. Eu deixo aqui, gente, o convite para vocês continuarem seguindo a programação, porque está muito legal, está tendo assim, conversas muito interessantes. E é isso, eu espero que a gente se encontre aí nas redes sociais e até mais. Até mais, obrigada. Beijo, meninas.